Olá, boa noite, prezados alunos e alunas. Estamos iniciando nossa primeira aula de psicologia na disciplina IAD. Muito bem, boa noite a todos. Vamos psicologizar. Sem dúvida, fala da importância da psicologia no nosso curso é necessário e relevante, exatamente dada a relação que a psicologia tem a ver exatamente, enquanto estuda o comportamento humano, tem a ver com as nossas atitudes, nossas ações, nosso comportamento. Sem dúvida, para entender e analisar qualquer caso, qualquer situação, qualquer infração cometido, é preciso adentrar o universo das condições emotivas, emocionais, psicológicas, mentais de cada ser humano. Portanto, vamos aprofundar, tanto quanto possível, essa ciência e a sua relação que ela tem com o fazer, operar o direito. Pensar um pouco a história, né, da psicologia como ciência. A sua história perpassa toda a formação da ciência moderna e de um modelo de racionalidade que se tornou hegemônico no Ocidente. Esse campo surge como ciência independente na esteira de uma série de debates filosóficos e sociais a respeito do sujeito e da subjetividade. Nesse contexto surgem diferentes projetos de psicologia que levaram ao nascimento da psicologia como ciência e, respectivamente, como profissão. Nessa aula vamos estudar a emergência da psicologia como ciência a partir de uma conscientização do debate epistemológico que levou à consolidação da ciência moderna. Além disso, veremos as problematizações em torno dos limites de pensar a psicologia como ciência do comportamento. Os antecedentes da psicologia remontam à constituição da ciência moderna, no século XVI, quando houve importantes debates empreendidos pela física, primeiramente com a mecânica e em seguida com a Revolução Copernicana, que transformaram a cosmologia religiosa preponderante até aquele momento. Trata-se da passagem de uma visão de mundo que teve seu ápice com Isaac Newton e Nicolau Copérnico, cujas obras impactaram a ciência quando estes afirmaram que a Terra girava em torno do Sol e exatamente não o contrário. Essa teoria influenciou, meio século depois, Galileu Galilei e Kepler, os quais podem ser considerados influentes físicos da Revolução Científica do século XVII, na perspectiva do autor Santos. Esse processo levou ao fim do geocentrismo, abandonando-se a imagem da Terra como centro, o que ocasionou abertura para um espaço cósmico, o universo, bem como para o questionamento da dualidade natureza versus ordem divina. Já Piaget afirma que essa transformação produziu uma primeira
desconstrução de uma cosmologia. Em que a física de saber, a filosofia natural, reduz-se a uma física quimérica, analítica escolástica do devir e seus princípios, bem como os conceitos aristotélicos de natureza e de sistema das causas, passam doravante a ser desacreditados pelo novo modo de aprender a realidade. Ao mesmo tempo, no plano saber, que procura extrair dos livros sagrados as fontes do conhecimento, a autoridade da escritura revela-se invalidada em matéria da física. Então, veja, todo esse discurso cosmológico de atribuir tudo a Deus passa a ser substituído exatamente pela antropologia. Quer dizer, não Deus mais é a referência última, mas é o ser humano que passa a ser o centro, obviamente, alterando profundamente a compreensão dele mesmo, de si mesmo e do seu entorno. O impacto dessas mudanças acarretou o fim da cosmologia e a escolástica e o nascimento do iluminismo. Com isso, a matemática e a física constituem-se em modelo de cientificidade, com o qual se julgaria o caráter científico dos diversos campos de conhecimento. Conhecer, então, passa a significar quantificar. Passa a se desqualificar a qualidade do objeto e impera a quantidade em que se possa ser traduzido. Esse método assenta-se na redução da complexidade, na medida em que o conhecimento se produz a partir da divisão e da classificação do objeto. Portanto, trata-se de um modelo de racionalidade científica que se constitui a partir do século XVI das ciências naturais, quando se assume que o conhecimento científico não é filosófico. Há, então, a negação das formas de conhecimento que não se pautasse pelos critérios metodológicos e os princípios epistemológicos do que se constitui como um novo modelo de ciência. Assim, passa-se a desconfiar de toda forma de saber que não pudesse ser quantificada. A qualidade antiga, doravante acusada de ser uma qualidade oculta, simples determinação subjetiva do psiquismo. Nesse processo, toda essa revolução cultural, emerge uma nova antropologia. O iluminismo, em que o ser humano passa a ser uma visão concreta entre organismo e psiquismo. O corpo é reduzido a uma máquina que pode ser explicada pelo seu funcionamento físico e biológico, deixando de fora os aspectos psicomentais, como sensibilidade, consciência e a afetividade. Surge, então, uma cosmologia antropocêntrica. Antropocêntrica. A supremacia do conhecimento, que seu objetivo leva à separação do conhecimento em dois domínios: ciência e não ciência. Dessa forma, essa separação entre conhecimento científico e senso comum esteve calcada na ideia de que as evidências da experiência imediata são ilusórias. Este modelo de racionalidade constitui-se na revolução científica do século XVI, que acontece na física,
negando todas as formas de conhecimento que não se pautaram pelos seus critérios epistemológicos e metodológicos. Por isso, esse modelo desconfia totalmente do conhecimento do senso comum, considerado ilusório e enganoso. Tal separação levou à divisão entre várias disciplinas: matemática e ciências naturais, de um lado, e humanidade, de outro. Por isso, buscava-se um conhecimento rigoroso a parte da matemática, enquanto fornecedora de ideias claras que permitiriam ascender a um conhecimento profundo. Esse paradigma assenta-se em um conhecimento causal, aspirando à formulação de leis à luz das regularidades que são observáveis para além do tempo e do espaço. O modelo de racionalidade torna-se hegemônico, pois a verdade seria encontrada apenas por meio da ciência. Desse modo, esse modelo passa a ser visto como a única forma de produção de conhecimento e explicação válida dos fenômenos, constituindo-se em guia moral e social. Além disso, surge a crença de que, por meio da ciência, que os problemas serão resolvidos, e assim a sociedade obterá o progresso e a ordem diante das crises que perpassavam o Ocidente do século XVI. Acreditava-se que esse conhecimento fosse neutro, imparcial e objetivo. Ao passo que os fenômenos seriam separáveis e independentes, passíveis de observação e medição, possibilitando a correção das variáveis para a construção de um modelo explicativo. Tal perspectiva influenciou outras ciências, como a emergência das ciências humanas, para a construção dos critérios de cientificidade de uma ciência em desenvolvimento. Com o desenvolvimento da ciência moderna, a sociedade e o comportamento humano também passaram a se construir como objeto de estudo de forma objetiva e sistemática. Então, veja, o comportamento humano também passa a ser analisado, mensurado, quantificado. A influência positivista de Auguste Comte foi importante para a busca das ciências humanas pelo critério da cientificidade. Visto que Comte propôs o pensamento positivo com o objetivo de tornar possível a reorganização da sociedade e o seu progresso por meio das leis científicas. Portanto, para alcançar a positividade, seria necessária a adoção dos métodos das ciências naturais. E, obviamente, isso no direito também vai seguir essa mesma tentativa de compreender o ser humano, que segue exatamente essa uniformidade, essa regularidade proposto pelas ciências naturais. As ciências humanas ingressaram na era da positividade, quando começa a se colocar que essa ciência deveria seguir os critérios e métodos das ciências da natureza. Essa entrada, enquanto ciência positiva, consiste na possibilidade de determinação daquilo que diz respeito ao seu domínio de saber, ou seja, seu objeto. A emergência do ser humano como estatuto científico acompanha o surgimento de algumas áreas.
como economia, filologia, biologia e, posteriormente, das ciências sociais, do direito e, no caso aqui, fundamentalmente, da psicologia. Contudo, como pensar uma especificidade da psicologia, considerando-se que seu objeto é compartilhado por diferentes disciplinas das ciências humanas, por meio das discussões sobre o sujeito e a subjetividade que emergem com a ciência moderna, na medida que o ser humano passa a ser tanto sujeito quanto objeto do conhecimento. Assim, o ser humano se vincula às condições de possibilidade do surgimento das ciências sociais e da psicologia, o que levará ao debate sobre a possibilidade de essa última se constituir como ciência independente. Os primeiros projetos de psicologia como ciência independente emergem na metade do século XIX, quando se passou a considerar a necessidade de um campo próprio para o estudo dos fenômenos psicológicos. No entanto, para que esse projeto fosse levado a cabo, era necessário que uma ciência emergente demonstrasse possuir objeto próprio e um método para o estudo desse objeto. No que diz respeito à psicologia, como ciência, esse objeto apresentou-se complexo, pois implicava separar a psicologia da filosofia. A história do pensamento psicológico envolve múltiplas questões conceituais, metodológicas e epistemológicas, na busca por uma delimitação de um campo e seu objeto de estudo. Essas ideias produziram-se em diferentes centros de pesquisas entre a Europa e Estados Unidos, marcadas pela demanda em responder aos anseios de apresentar soluções aos problemas e como guias para a ação humana. Então, veja, depois das grandes mudanças que houveram, né, do fim das concepções teológicas, cosmológicas, teocêntricas, onde tudo já é tudo Deus, com todas as crises, houve passa a se reinventar, se redescobrir e ter que exatamente responder agora a esses grandes apelos e problemas para tentar guiar e orientar o ser humano, que agora não é um ser entendido como dependente do além, das forças da natureza, das forças ocultas, mas ele é, sim, medida das suas coisas. Ele pode definir os rumos e os caminhos a tomar. Na Idade Moderna, o que constituiria o objeto da psicologia estava disperso entre a filosofia, ciências físicas e biológicas e ciências sociais. Obviamente que todos eles tinham como objeto o ser humano, mas agora cada ciência redescobria-se e repensava-se qual a especificidade desse objeto comum que lhe caberia. É o que a psicologia está em busca de construir. O que do ser humano ela vai ser o foco de sua pesquisa e de suas respostas. Então, como constituí-la enquanto ciência independente? O principal empecilho para a psicologia seria o seu objeto, que é a psique, entendida como mente. Não se apresenta como objeto observável.
não se enquadrando, por isso, nas exigências do positivismo. A ciência positivista valoriza tudo aquilo que é possível tocar, pegar, mensurar e avaliar. E refuta tudo aquilo que é imaginário do ser humano. A mente, a psique, não é mensurável fisicamente e passa a ser objeto fundamental da psicologia e que confrontava fundamentalmente com o positivo, que seguia as leis das ciências e dos objetos naturais, materialmente entendidos e concebidos. Desse modo, o objeto da psicologia sai do campo filosófico, da psicologia racionalista e da metafísica para uma psicologia empírica. O autor aponta ainda que a questão que atravessa a formação de um campo científico da psicologia diz respeito à sua dependência da biologia e da sociologia. Além disso, a criação da psicologia científica mantém estreita relação com as ciências naturais ou sociais. Desse modo, a reivindicação de uma ciência própria, com objeto e método, é complexificada diante das relações estabelecidas com outras ciências, que possuem aproximações de objetos e de método. As condições que propiciaram o surgimento da psicologia como ciência independente no século XIX, estão relacionadas à experiência da subjetividade privatizada e à sua crise. O sujeito moderno constitui-se durante a crise que assolou a Europa, no fim do século XIX, a partir das mudanças nas instituições e tradições que serviram de referência para os indivíduos. Pois, se no período medieval havia uma sensação de pertencimento que se dava por meio da autoridade, que constrangia e produzia a sensação de fazer parte de uma ordem superior, o Renascimento propiciou um contato com a diversidade e as condições para novos modos de ser. Então, depois do Iluminismo, o Renascimento, a renovação cultural, renascimento esse que advém da volta aos antigos gregos, que valorizavam a mente, o corpo, a arte, a cultura. E é a partir do Renascimento é que vai se tomar, entender e esse resgate do homem na sua totalidade. Portanto, a emergência de uma subjetividade privatizada ocorre em momentos em que a crise das tradições e novas formas de vida que deixam os seres humanos sem referências com as quais possam tomar suas decisões. Isso aconteceu, por exemplo, na passagem do Renascimento, a Idade Moderna, que produziu mudanças econômicas, políticas e sociais, que juntamente com novas correntes do pensamento, iluminismo, empirismo e racionalismo, provocaram grandes transformações na Europa e, consequentemente, desencadearam uma crise material, cultural e moral. Desse modo, os indivíduos, então, foram obrigados a recorrer à sua consciência ou interioridade para construir bases sobre o que sentiam, desejavam e consideravam adequado, justo e ético. Então, veja, depois que todo esse universo filosófico, teológico, religioso
não se sustentou mais, com o grande declínio da sociedade, o homem passou a buscar nele mesmo respostas, estabelecer, criar a sua consciência, interioridade, e tentando buscar saber o que é oportuno, adequado para si, justo, uma vez que não há mais um Deus na concepção que se tinha e que não se aceita mais, que será utilizado para justificar o seu comportamento social, que em nada o beneficiava, apenas o mantinha sumiço, serviçal, subserviente às classes hegemônicas dominantes da época. Obviamente, com a Revolução renascentista, burguesa e cultural, o homem assume o lugar que antes era de Deus no universo. Então, com isso, houve uma valorização do ser humano enquanto centro do mundo, o que fez emergir o humanismo moderno. O reflorescimento da filosofia cética acompanhou essas transformações em razão da dúvida da possibilidade de obtenção de algum conhecimento que fosse seguro e fornecesse condições de acesso à verdade do mundo. Então, uma das correntes do pensamento surge o ceticismo, né? A negação daquele conhecimento até então existente, e à medida que se nega aquele conhecimento, dá espaço para surgir e um conhecimento que fosse mais seguro e com acesso à verdade do mundo e do próprio homem em si. A interioridade e a individualidade passam a ser um valor, proporcionando as condições para o surgimento do sujeito moderno e a sua crítica. Somadas à reação ao individualismo e ao ceticismo, produziu-se duas críticas ao racionalismo e ao empirismo. Ambas buscaram novas bases para as ações humanas a partir da discussão sobre a subjetividade. Então, a psicologia emerge nesse contexto. Não é possível dar sustentabilidade a um racionalismo estéril, descontextualizado, e também ao empirismo, valorizar somente aquilo que é tocado, visto, manipulado. O iluminismo produziu uma crítica para a onipresença do eu e a razão universal dessas perspectivas. A ideia de que a razão poderia levar ao conhecimento foi questionada, acompanhado por o aprofundamento de concepções filosóficas românticas, com representantes como Nietzsche, que apresentava outra concepção sobre a subjetividade. Com isso, tem-se uma crise da subjetividade e seu caráter ilusório, do mesmo modo que a liberdade e a singularidade emergem com o declínio dos ideais liberais e românticos. Esse panorama levou à formação de diferentes projetos de psicologia, em meio ao debate sobre a psicologia científica e sua aproximação com as ciências naturais. Assim como visto, a história deste campo é marcada por diferentes abordagens que buscaram a aproximação, o afastamento das ciências biológicas, a fim de produzir um objeto que lhe fosse próprio. A psicologia científica, propriamente dita, nasce com Wundt, considerado o fundador desta
como ciência acadêmica, a partir da fundação do primeiro laboratório experimental na Universidade de Leipzig. No entanto, esse psicólogo possui uma concepção da disciplina como ciência intermediária. E sua concepção dos processos psicológicos demonstrava a formação de 2 projetos de estudo. Hunt reconhecia a importância do contexto social para a compreensão da consciência. Vejam lá. A importância do contexto social para a compreensão da consciência. De modo que analisou os fenômenos psicológicos como resultados e resultantes da combinação de diferentes fatores que incluíam a linguagem, os mitos, os costumes, além dos processos psicológicos, produzindo algo novo. Então, o indivíduo, a sua psique, ela é resultado de contextos socioculturais no qual ele está inserido e do qual ele vai se constituindo, se formando e tentando responder essas expectativas em relação a esse contexto. Muitas vezes se agredindo, se violentando para responder essas expectativas. Por conseguinte, a psicologia emerge com 2 perspectivas: psicologia experimental e psicologia dos povos, cada uma recorrendo a métodos diferentes. Enquanto a primeira utilizava os métodos das ciências naturais, a segunda realizava análises a partir do método comparativo das ciências da cultura. Entretanto, enquanto projeto de cientificidade, foi a primeira perspectiva experimental que venceu e passou a constituir a formação desse campo como ciência independente. Esse projeto vinculou-se ao positivismo e à preocupação com a quantificação. Por isso, os métodos de introspecção, ou autoobservação, serão criticados. Criticados à luz dos debates epistemológicos da ciência moderna, por serem considerados subjetivos e enganosos. Assim, buscou-se superar a expectativa imediata, a experiência imediata, como forma de obtenção do conhecimento, para que se pudesse compreender e explicar melhor o comportamento humano. A redução da análise ao observável e mensurável exclui do campo analítico a subjetividade como objeto, dado que a interioridade não seria acessível. Assim, apenas o comportamento, enquanto exterioridade, era observável e passível de ser conhecido. Muito problemático isso, né? Eu poderia ser um grande dramaturgo e representar atitudes e comportamentos, mas interiormente eu não teria uma atitude aceitável em relação àquilo mesmo que exteriormente eu era levado a agir. Desse modo, desenvolveu-se um debate sobre a exclusão da afetividade do campo do saber psicológico, uma vez que ela colocava obstáculos ao conhecimento exato e dificultava a consolidação da psicologia como ciência dentro dos padrões de verificabilidade e refutabilidade. Nesse contexto,
emerge a demanda por uma ciência que pudesse prever e promover o controle científico do comportamento, acompanhando as transformações sociais e a necessidade de maior controle dos indivíduos. Então, observamos inicialmente que a psicologia surge muito mais como um mecanismo de controle social, cerceando os indivíduos e os adequando a um modelo aceitável de comportamento, que era estereotipado dentro dos padrões e das necessidades da época. O conhecimento psicológico passa a operar pela redução do sujeito cognoscente ao sujeito empírico e da consciência à cognição. O conhecimento psicológico constituiu-se marcado por dicotomias, objetividade e subjetividade, corpo e mente, natural e cultural, objeto e sujeito, razão e emoção, indivíduo e sociedade, exclusão e inclusão. Com isso, o sujeito da psicologia varia, oscila uma objetividade observável e uma subjetividade inefável. Desse modo, o objeto, que então seria atribuído à psicologia, é excluído, consolidando-se um campo científico que passa a opor objetividade e subjetividade. E o percurso para a constituição de uma ciência independente, ao assumir o paradigma dominante na época, correu o risco de perder seu objeto, a subjetividade e o sujeito. Todavia, a psicologia já se configurava como um espaço de dispersão do pensamento psicológico, ocupando um campo intermediário entre as ciências da natureza e as da cultura, tornando a ideia de um objeto único e uma ciência unificada impossível. Assim, as diferentes perspectivas metodológicas, teóricas e epistemológicas utilizadas formaram uma pluralidade de sistemas de pensamento. Por isso, a história da psicologia constitui-se na formação de diversos sistemas de pensamento que emergem quase ao mesmo tempo e configuram diversas concepções de subjetividade do objeto da psicologia e sobre qual a melhor forma de abordá-lo. Esses sistemas dividiram-se em diversas matrizes que fundamentaram o pensamento psicológico, com algumas posicionadas próximo à psicologia experimental e outras próximo a perspectivas compreensivas. Essas diferentes matrizes de pensamento deixaram entrever o longo debate sobre qual seria o objeto específico da psicologia como ciência independente. E com toda essa problemática, a pergunta que surge: a psicologia seria uma ciência do comportamento? A psicologia é parte de uma produção moderna do indivíduo enquanto interioridade que levou à invenção do psicológico. E uma produção histórica
que constituiu as experiências dos sujeitos enquanto um campo a ser explorado. Isso aponta que, antes da emergência das psicologias, a experiência psicológica não existia bem como não existia a própria materialidade da subjetividade psíquica. A existência psicológica é a percepção de si mesmo como um ente sujeito que dão forma ao campo da experiência do sujeito moderno. Contudo, sensações de privacidade e intimidade que ele vivencia como reais e naturais. As condições históricas para a emergência de um sujeito psicológico na modernidade diz respeito ao humanismo, à reforma religiosa e ao antropocentrismo. Todas essas condições produziram uma série de reflexões que colocaram o sujeito cognoscente como central para a vida cotidiana, para a ciência e a filosofia. Entretanto, também levaram a uma crítica à metafísica e à necessidade de uma objetivação do que seria o objeto da psicologia. Mas, e afinal, qual é o objeto específico de estudo da psicologia? Psicanalistas comportamentalistas, cognitivistas e funcionalistas darão cada um diferentes respostas a essa questão. Os autores Prado Filho e Martins apontam que, habitualmente, essa área é definida como ciência do comportamento. A partir da forte influência de correntes cientificistas nesse campo, todavia, sua origem filosófica coloca etimologicamente essa área como um campo de reflexão sobre a alma e, posteriormente, sobre a mente. Assim, tem-se a compreensão de que o estudo da psicologia seria a experiência humana ou a consciência, ou mesmo o abandono dessas concepções, por serem consideradas imprecisas e de difícil medição. Desse modo, essas concepções são substituídas pela ideia de comportamento, a fim de que a psicologia continue em uma ciência positiva. Considerando o seu surgimento desse campo de conhecimento enquanto busca por um caráter científico, haveria uma dança de objetos, articulada com o desenvolvimento de diferentes psicologias, não unívocas, tampouco lineares. Tal característica indica não a superação de sistemas de pensamento, mas a diversidade e a divergência epistemológica de abordagens sobre o fenômeno psicológico. Assim, tem-se na construção da psicologia como campo objetos distintos à mente, enquanto concepção idealista, subjetivista, com forte vinculação metafísica. Tem-se também os processos psicológicos, enquanto cognição,
o comportamento e a relação estímulo-resposta, a percepção enquanto fenômeno experienciado para o indivíduo. Tem-se também o inconsciente e as relações sociais, articuladas ao processo de subjetivação. Cada um desses objetos compõe diferentes matrizes de pensamento psicológico que existe até hoje. Conforme o autor Figueiredo, o campo da psicologia produziu, no âmbito teórico, a ambiguidade de objetos, de modo que uma sistematização será sempre marcada pelas contradições próprias dessa formação plural. O autor divide ainda esse campo em dois grandes agrupamentos de pensamentos, que se subdividem em outros mais. Primeiro, a organização dessas duas perspectivas de pensamento procura acompanhar a discussão da psicologia como ciência independente desde o seu nascimento e a institucionalização com Wundt. Assim, tem-se de um lado escolas cientificistas, em que a especificidade do objeto, o subjetivo e a singularidade são excluídos em favor do modelo das ciências naturais. E de outro, as escolas de matrizes românticas e pré-românticas, cujo objeto seria os atos e vivências de um sujeito, considerando os significados e valores atribuídos por este a essas experiências. O autor Byron aponta que essas diferentes matrizes de pensamento definem a psicologia pelo que é feito em termos de método em função dos objetos estudados. O autor aponta ainda que, na busca por libertar-se de sua emergência no campo filosófico, a psicologia caminhou até as ciências naturais para encontrar os métodos que pudessem constituí-la como um objeto específico. Contudo, se já em emergências conjunta a psicologia apresentava duas perspectivas de estudo, isso indica que o objeto estudado por ela não pode ser reduzido à atividade cerebral, respostas fisiológicas e comportamento. Portanto, é um campo de conhecimento que se constitui em uma pluralidade de matrizes de pensamento, mas que procurou, por muito tempo, sustentar, ao pegar emprestado métodos de outras áreas, uma ontologia que a tornou vulnerável aos reducionismos. Conforme Prado Filho Martins, nessa dança há um movimento de construir um objeto que se desloca do biológico ao cultural, de modo que há concepções que levam em consideração a consciência, o comportamento, a personalidade, a identidade, a subjetividade e a singularidade. É preciso considerar também a formação da psicologia como ciência da alma, para que sejam incluídas as abordagens, os debates sobre a subjetividade e a experiência humana, ou seja, a existência de várias matrizes de pensamento
não invalida um campo de conhecimento enquanto ciência, quando se considera a especificidade das ciências humanas e de seu objeto, que é o ser humano. Segundo as reflexões de autores, entre eles Santos, sobre a emergência de um outro paradigma que se contrapõe ao modelo positivista, pode-se compreender que a psicologia possui um estatuto próprio enquanto ciência humana marcada por uma pluralidade de objetos. Assim, não é possível reduzi-la à ciência do comportamento ou ao inconsciente, considerando-se que o ser humano é complexo e constituído por múltiplos fatores sociais, culturais, políticos, fisiológicos e subjetivos. E aí, na sequência, é interessante essa abordagem aqui para o direito. Essa leitura coloca a psicologia enquanto processo histórico, possibilitando uma ruptura com as dualidades que constituíram a ciência moderna. Desse modo, entende-se que uma ruptura com o paradigma dominante de ciência implica em superar dualismos tradicionais da ciência no estudo da humanidade. Assim, a pessoa é tanto um sujeito do mundo histórico como do natural. A vida é uma totalidade sistêmica e complexa. Aprender a complexidade do real. Entretanto, as tentativas de distinção epistemológica entre sujeito e objeto nunca foram tranquilas. Embora existissem estratégias metodológicas para que se pudesse controlar a distância entre eles. Essa perspectiva de uma ciência social nascente mostrou ao longo do tempo seus limites, uma vez que a relação entre dois sujeitos, e não entre um objeto e um sujeito, contudo, ambos produzem textos escritos em línguas distintas e indisciplinares e do mundo da vida cultural, o que mostra que a subjetividade nunca esteve fora da ciência, mas antes constitutiva dessa. A partir dessa virada, compreende-se que não se pode reduzir a totalidade às partes que constituem e que poderiam ser examinadas à luz do modelo das ciências naturais. Tal perspectiva levou à especialização do conhecimento e à divisão da psicologia em disciplinas e sub-áreas, centradas apenas no estudo de uma parte do todo. Para o autor, tal fragmentação deveria ser tratada como uma questão temática e não disciplinar. Por isso, a ruptura de um modelo dualista contribui para a superação da perspectiva de disciplinas, uma vez que constituiria barreiras. Para um campo científico que tem o ser humano como objeto compartilhado, tal parcerização implica em fragmentação e disciplinarização do conhecimento, impossibilitando o diálogo e articulação entre diferentes campos do conhecimento. Prado Filho e Martins deixam claro que a formação do campo científico e psicológico é marcadamente política, uma vez que seu surgimento e reivindicação enquanto ciência independente diz respeito
a resposta às demandas políticas e sociais da época. De acordo com a perspectiva apresentada por Santos, deve-se considerar a psicologia enquanto epistemologia plural, marcada pela complexidade que constitui o ser humano e seu compartilhamento com múltiplas áreas das ciências humanas. Portanto, é uma ciência contínuo diálogo com outros campos de saber. E é esse diálogo que queremos manter a psicologia e o direito, na qual, nas próximas aulas, nós adentraremos com mais especificidade. Por hoje é tudo isso. Obrigado. Bom feriado. Até mais. Boa noite a todos.